mensagem é: Pedro, tu és pedra. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Como eu disse, essa palavra aqui foi inspirada numa mensagem que eu ouvi do Hernandes Dias Lopes. Então, provavelmente, se você ouvir essa mensagem, você vai falar assim: caramba, o Hernandes Dias Lopes é praticamente ele. Mas uma mensagem muito boa, uma palavra muito boa, e que vale a pena compartilhar com a igreja. O texto é o texto de João 21, a partir do versículo 1. Diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse uns aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: João falou para Pedro: é o Senhor, Simão. Ouvindo que era o Senhor, ele cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, a rede estava cheia, com 150, eu falei 157, são 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Legal que nesse final Jesus profetiza sobre a morte dele, de como ele morreria pelo Evangelho. E antes de Pedro morrer, lá na carta dele, ele volta a esse texto e ele fala exatamente como Jesus havia revelado a ele sobre a morte dele, e ele morreria pela causa do Evangelho. Mas esse texto aqui é um texto muito rico. E eu quero nessa manhã aqui com você falar um pouco sobre a vida do apóstolo Pedro, porque provavelmente nós vamos encontrar algumas semelhanças entre a minha vida e a sua vida. Esse homem que é o símbolo, pode dizer, da humanidade. Ele é o retrato do nosso próprio coração. Ele era um homem de altos e baixos, de avanços, de recuos, de escaladas, de declínios. Quem é esse homem? A Bíblia diz: é o filho de João, o irmão de André, nascido em Betsaida, casado, empresário da pesca. Quem é ele? Esse homem, eu digo para você, hoje, de alguma forma, está aqui. Pastor, Pedro está aqui? Tá, tu vai ver que está. Não em espírito. Quem está aqui em espírito, quem está conosco o tempo todo é Jesus.
Mas você e eu somos praticamente esse Pedro. E eu repito para você, o que Jesus fez na vida dele, Ele pode fazer na minha e pode fazer na sua vida nessa manhã. Então nós vamos aqui conhecer um pouquinho mais sobre ele. Um dos primeiros relatos que a Bíblia vai dizer sobre Pedro está lá em Lucas 5. E diz a Bíblia que os pescadores, inclusive ele, Pedro, eles tinham acabado de voltar de uma grande pescaria essa infrutífera. Tinham 2 barcos lá, eles já estavam voltando, e Jesus, depois de pregar ali para a multidão, próximo ao lago, Jesus decide entrar num dos barcos. Em qual barco Jesus entra? No barco de Pedro. Olha que história que ele tinha com Jesus, muito legal. De repente, a história que nós temos também com ele. E quando Jesus entra propositalmente no barco de Pedro, ele diz, afasta o barco. E Pedro imediatamente obedece, e Jesus faz daquele barco um púlpito, e daquele barco ele passa a ensinar aquela multidão, aproveitando a acústica do local. Uma vez eu já expliquei sobre isso. Ali naquele lago ele tem um monte que faz meio que uma arena, né, vamos dizer assim, e ali a voz se projetava, e do barco Jesus faz um grande púlpito. Provavelmente, depois que ele começa a pregar para aquela multidão, você já conhece a história, e ele acaba de pregar, Jesus volta para Pedro e fala, Pedro, afasta mais um pouco, agora esse barco, porque nós vamos pescar. E Jesus e Pedro provavelmente deve ter falado baixinho assim para Jesus, Senhor, eu, com todo respeito, sou profissional da área. Eu conheço esse lago de Tiberíades aqui, de ponta cabeça, eu nasci aqui, eu vivi aqui, eu pesco aqui há quanto tempo? Esse lago aqui que tem 21 quilômetros de largura e 14 quilômetros de comprimento, eu sei cada pedaço desse barco, mestre. Aqui eu vivo, aqui eu cresci. E outra coisa para finalizar, Jesus, você sabe que peixe se pega a que hora? À noite. E quando, de repente, Pedro tem um lampejo na mente dele, na alma dele, de lucidez e de fé, ele olha para tudo isso e ele fala para Jesus, mas Senhor, sob a tua palavra, eu vou lançar essas redes. E quando ele lança a rede, um cardume começa a pular, as redes começam a se romper, o barco já não consegue reter a quantidade de peixe que vinha nas redes, sendo preciso chamar a ajuda de outros barcos para que aquele não afundasse. Jesus vira-se para ele e diz, antes de Jesus falar isso, os barcos vêm ajudar, e Pedro, quando olha aquela situação, ele percebe que ele não está só diante de um grande dia de sorte, de um dia que tudo deu certo para ele, não. Ele olha para aquilo e ele fala assim, eu estou diante de um grande, fantástico, extraordinário milagre, e ele cai em si, e automaticamente ele vai até Jesus e fala, afasta-se de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno de estar aqui contigo. Jesus vira para ele e fala, Pedro, não temas, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Então, a partir daquele momento, Pedro decidiu que ele ia deixar tudo, que ele ia largar a indústria dele da pesca, ele ia largar tudo, e ele iria agora, então, somente seguir a Jesus. A partir desse momento, Pedro passa a escutar a Jesus, Pedro passa a andar com Jesus, Pedro passa a ver os milagres de Jesus, ele se torna um apóstolo, ele se torna um grande líder. Aliás, o líder deles. Ele começa a ver coisas extraordinárias que Jesus está fazendo. O que acontece agora? Ele está vendo, os cegos veem, os surdos falam, os coxos andam, os mortos ressuscitam. E ele começa a ter contato com aquilo tudo. E quando diz a Bíblia que Jesus, ele estava lá embaixo, né, do mapa, no extremo norte de Israel, aos pés do Monte Hermon, fora do território de Herodes Antipas, lá em território eminentemente gentílico.
E aí eu descobri que ele estava naquele momento em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, em Cesareia de Filipe. Jesus, diante dos discípulos, ele faz uma pergunta para todos eles, e ele diz, num outro momento, isso eu estou avançando nas histórias, e ele diz então, para os discípulos, ele fala assim: quem diz os homens ser o Filho do Homem? O que Jesus estava querendo dizer? O que eles estão falando a meu respeito, gente? Eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. Como se ele estivesse respondendo para Jesus: olha, na verdade, Jesus, o povo está confuso, ninguém sabe quem você é. E aí, aparece quem, gente? Para dar uma resposta. Aí Jesus fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem que dá essa pergunta, gente? Quem que responde? Adivinha? Pedro. Pedro se antecipa como se não conseguisse guardar as suas emoções. Ele se antecipa na frente de todo mundo, como se quisesse representar os discípulos, e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro, eu acho que ele queria pegar de Jesus pelo menos um pequeno elogio, pela resposta tão maravilhosa e tão lúcida que ele dá para Jesus, a dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. A resposta era certa. Quando ele acaba de responder isso para Jesus, ele deve ter falado: é agora, gente. Agora ele vai. Mas Jesus responde para ele: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Porque isso não é você que sabe, rapaz. Não foi carne, não foi sangue, não foi tua inteligência, você não estudou, você não é melhor do que ninguém aqui para responder a resposta certa. Não foi carne, nem foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai quem te revelou, e por isso você sabe a resposta certa. Jesus estava o tempo inteiro ensinando para Pedro, falando: Pedro, para de orgulho, rapaz, tu não é melhor que ninguém, tu só sabe porque a revelação veio, o meu Pai te revelou, então tu sabe, não é mérito teu, é mérito dele, porque é ele quem revela, é ele quem fala, é ele quem ilumina nossos olhos, é ele quem nos guia, e quando tem um resultado positivo, pode ter certeza, ele foi o responsável por isso. E aí ele fala isso. Jesus estava dizendo para ele, em outras palavras: não pense que você falou isso porque é mais espiritual, porque é o mais sabido. Você só sabe isso porque o Pai te revelou. E aí ele continua dizendo: mas eu te digo, tu és pedra, tu és Petros, e sobre essa pedra, Petra, eu edificarei a minha igreja. E as portas, fala alto, e as portas não prevalecerão contra ti, contra a igreja. Você vai repetir comigo: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. Está então aqui nesse texto de Mateus 16, versículo 18, um dos textos mais significativos da Bíblia, cuja interpretação correta depende, inclusive, do futuro, do bom futuro do cristianismo. Qual é a pergunta? Quem é essa pedra sobre qual a igreja está edificada? E aqui eu vou falar rapidamente para você sobre 3 interpretações que a história da igreja vai trazer para a gente, pelo menos 3 interpretações sobre quem é essa pedra. A primeira interpretação, sobre essa interpretação, aproximadamente 1 bilhão de pessoas acreditam nessa primeira interpretação. 1 bilhão de pessoas no mundo. De que a pedra é Pedro. Pedro é a pedra, uma interpretação, inclusive da Igreja Católica. Ele é a pedra, né?
A pedra sobre a qual foi edificada a igreja. Tem até um termo latim que eu aprendi, que fala e que chancela esse entendimento, que é um termo que diz ubi Petrus, ubi ecclesia, que significa, onde está Pedro, aí está a igreja. Primeira interpretação. A segunda interpretação acredita que a declaração de Pedro é a própria pedra. Alguns acreditam que a declaração que Pedro faz de fé é que vai ser a pedra para que a igreja se constitua. Essa terceira interpretação é bem pouco aceita. E a terceira interpretação, que se não todos aqui, mas a maioria esmagadora que está aqui e de cristãos que nós conhecemos vai acreditar nessa terceira, que vai dizer que a pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada é o próprio Jesus. Jesus é a pedra angular sobre a qual a igreja está edificada. E é assim que nós cremos. Aliás, o texto, ele nos leva a essa interpretação. Por quê? Porque existe no grego um trocadilho dessa palavra, de Pedro e pedra. E Pedro, no grego desse texto, significa Petrus. Petrus significa um fragmento de um maciço rochoso. Petrus significa o fragmento de um maciço rochoso. Machixe, foi machicho. De um maciço rochoso. E a pedra, Jesus falou, Pedro, tu és Petrus, e sobre essa Petra, é o que é Petra? É o maciço. É a rocha, é a formação de rocha grande. Pronto. Então Jesus estava dizendo, Pedro, tu és um fragmento dessa rocha. E sobre esta Petra, que sou eu sou a grande rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você é crente, crê em Deus, diz aleluia. E para ainda reforçar um pouco que a pedra é Cristo no próprio texto, nós poderíamos analisar o pronome demonstrativo utilizado. Por quê? Tanto no grego quanto no português, pelo menos no inglês, a forma como esse pronome demonstrativo é colocado é a mesma. Eu digo então, este é o meu copo, este é o meu copo. Aproveitei até beber água. Quando eu boto esse copo aqui, eu falo o quê? Esse é o meu copo. Conseguiu entender? O que Jesus falou? Pedro, tu és pedra, e sobre esta, sou eu, eu, pedra, eu edificarei a minha igreja. Se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja deveria ser edificada, ele deveria falar, Pedro, tu és pedra, e sobre essa, eu edificarei a igreja. Então, nós temos duas coisas, pelo menos, para comprovar aquilo que nós acreditamos e aquilo que a própria Bíblia vai comprovar lá na frente. Mas nessa declaração legal, é que Jesus, ele vai falar e ensinar 4 verdades. A primeira, ele fala, eu sou o fundamento da igreja, ninguém pode lançar outro fundamento diferente desse. Isso você vai ver nas cartas de Paulo, sendo repetido. O segundo ensinamento que ele vai dizer, quando ele faz essa declaração para Pedro, é que ele vai dizer, eu sou o dono da igreja, a igreja é minha, a igreja não é sua. Você pode falar, a igreja não é minha. Isso era bom para pregar para pastor. Tem um monte de pastor achando que a igreja é dele. É o feudo dele. Vou até parar por aqui.
A igreja não é do pastor, a igreja não é minha. Essa igreja aqui, irmão, não é minha, não são dos meus filhos, não é da minha família. Essa igreja é de Jesus. Ele é o dono da igreja porque ele falou: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica não sou eu, não é você, mas é Cristo. E nós poderíamos aqui tentar empregar todo o nosso conhecimento, aplicar metodologias, a nossa experiência, mas nós não conseguiríamos produzir um só crente com a nossa força, porque nós não edificamos a igreja. Quem edifica a igreja é o próprio Cristo. Quarto ensinamento que ele vai trazer para mim e para você: Jesus, ele é o protetor da igreja, porque ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem pobreza, perseguição, martírio, açoite, fornalha, não tem obra qualquer do inferno que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou é também o seu protetor. Terceira coisa que ele ensina para a gente, só nessa declaração. E agora, a última que ele vai dizer. Eu falei de quantas coisas? De 3. Falei que ele é o fundamento, que ele é o dono, que ele é o edificador. E que eu já falei com o protetor, já falei 4, gente. Já falei, é porque na quarta eu falei que eu era a terceira, não é isso? Ah, é? Então tá. Ele é o fundamento, ele é a pedra sobre a qual a igreja, ela precisa crescer e se constituir. Ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, eu edificarei a minha igreja, e ele é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, depois que Jesus vai explicar isso aí aos seus discípulos, diz Mateus 16 que ele passa então para uma nova fase do seu ministério. Ele revela para os seus discípulos o momento, ele começa então agora a passar para um outro lado, o momento em que ele iria revelar aos seus discípulos o que aconteceria com ele. O momento em que ele começa a soltar algumas palavras para que eles pudessem entender que ele deveria ser morto, que ele deveria ser crucificado, entregue na mão dos judeus, para que a salvação, para que o plano de Deus se cumprisse. Então diz a Bíblia que, e depois que ele fala isso, que ele vai ser crucificado, quando ele vai falar sobre o martírio que ele deveria passar, quem aparece na história de novo, gente? Pedro. Ele vai, o mesmo Pedro que deu uma palavra de fé, dizendo: tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és o Filho de Deus. O mesmo Pedro, ao ouvir Jesus falar sobre a sua morte, sobre a sua paixão, ele chama Jesus e, como se quisesse dar um conselho para Jesus, Pedro fala: mestre, tenha compaixão de ti. Tem pena de ti, ó mestre. Isso de modo algum poderá acontecer contigo. Mestre, para de pensar essas coisas. Negócio de morrer, crucificar, esquece isso. Isso não é para você. Meu Deus, tem pena de ti. Às vezes você está trabalhando na obra de Deus intensamente, não deixando a sua casa. Deixa eu fazer, eu sempre falo isso, né? Você está trabalhando com equilíbrio na obra de Deus, mas com intensidade. E alguém fala para você assim: rapaz, tem que parar um pouco. Você tem que parar um pouco. Olha, vai ficar doido, hein? Negócio de igreja. E Jesus vai responder para ele. E vai dizer para ele: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas nas dos homens. Note então que se a igreja tivesse edificado, ou se edificado sobre Pedro, a igreja estaria edificada numa grande areia. O que tu imagina? Pedro ia falar: não vai para a morte, então não tem salvação. Pronto, se perdeu tudo. A igreja não poderia estar edificada sobre Pedro, gente, mas sobre Jesus. Então Jesus falou isso para ele: olha, você cogita das coisas dos homens.
Agora, quando Jesus fala isso para Pedro, a gente tem que entender também o que Jesus não quis dizer. Porque ele fala assim, arreda Satanás. Aí a gente está para o nosso irmão, falando para o nosso irmão, arreda Satanás. Não, nosso irmão. Mas a gente pensa que o irmão é o Satanás. Não, mas você não conhece, tu não conhece, ele é o Satanás. Jesus estava dizendo, arreda Satanás e fica, Pedro. Satanás, sai, Pedro, fica. Vai embora não, porque você eu quero comigo. Tu consegue entender isso? Isso é forte, cara. Porque se nós entendemos errado isso aqui, a gente está fazendo isso, a gente está achando, olhando para o irmão como um inimigo. E o irmão não é o inimigo, mas às vezes o sentimento, a influência que está por trás daquilo é que é o inimigo. Então nós não oramos, sai Glaucio, sai Amanda, sai daqui, não quero mais te ver, fica longe de mim, eu não gosto de você, você é o problema, tu é o Satanás. Eu não vou falar isso, eu vou orar, eu vou dizer, Senhor, repreende todo espírito maligno, toda confusão, que por trás tem incentivado isso de acontecer. Eu te repreendo Satanás da minha casa, eu repreendo a briga dentro da minha casa, eu repreendo essa tristeza profunda dentro de casa, eu repreendo esse sentimento de belicosidade dentro de casa, eu não aceito. Sai, mas fica minha esposa, fica meu filho, fica minha sogra. Não vai embora. Eu preciso viajar, eu preciso sair, eu preciso ir no cinema com a Amanda. Pedro não poderia ir embora porque Pedro era discípulo, apóstolo da igreja. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. Apesar dos nossos erros e fracassos, Jesus não desiste de nós. Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão da sua vida até o dia que tu morrer. Jesus vai estar assim, vem. Não, mas eu não quis, eu blasfemei. Não, blasfemei não é outra coisa. Não, eu não quis, eu não pequei pecado para a morte, pronto. Jesus vai falar, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Ele tanto nos ama até o último segundo do nosso suspiro. Ele quer te levar para o reino dele até o último. Mesmo que às vezes uma pessoa está lá do outro lado ouvindo essa palavra, não crê, fala, esses caras são doidos, cara. Mesmo você que não crê, eu vou falar para você, escuta uma coisa, Jesus Cristo existe e Ele pode provar para você isso. Até o último dia da tua vida, quando tu estiver lá, tu lembra disso, tu fala assim, eu não cria, mas pela dúvida eu sou ateu, pela dúvida eu quero Jesus. Ele fala, vem. Porque ele estava do lado de um homem, pecador, assassino, um cara da pior qualidade. Porque a crucificação era uma morte humilhante para os piores criminosos da época. Era um homem que as pessoas estavam assim, graças a... Sofre, miserável, sofre mesmo. Toda a sociedade estava assim, morre, tem que matar o bandido, a sociedade. Alguém tem alguma semelhança aí? Não, né? Isso foi lá naquela época, tá? Morre! Ele vira, o outro ainda fala, blasfema, né? Ainda fala assim, tu não és o Cristo, então sai daí, tira a gente daqui. O outro vira e fala, rapaz, você está falando besteira. A gente está aqui porque a gente merece, cara, mas esse cara não fez nada. Esse cara está aqui quieto, está morrendo. Esse cara é Deus. Ele fala assim, olha, se tu és Deus, por favor, me perdoa. Como é que ele falou? Quando entrares no teu reino, lembrei. Lembra-te de mim. Cara, cara, essa resposta é linda, essa resposta é emocionante. Jesus vira para ele e fala assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Caraca, moleque! Eu, às vezes, quando eu era mais novo, eu falava assim, gente, eu quero fazer igual lá dentro da cruz, fazer um montão de besteira, fazer o que eu quero. E no último dia eu falava assim, Senhor, vai para o paraíso, porque eu já fiz tudo o que eu queria, tal, e, pô, vou para o céu.
Alguém já pensou isso? Só eu que pensei isso, sério. Eu já pensei isso de verdade na minha vida. Alguém já pensou isso? Cara, eu vou fazer tudo de errado, eu vou deixar minha carne me levar. Ninguém tem coragem de levantar a mão, né? Eu falo mesmo. É sério mesmo, cara. Eu já pensei isso mesmo. Falei assim, cara, mas eu não entendia que estar com Cristo é tão bom, esse amor dele é tão de todo dia. Quando eu estou aperreado, angustiado, cara, às vezes até sem vontade de nada, eu olho para a palavra, Jesus fala comigo assim, levanta, cara, eu estou contigo, eu sou teu Deus, tenho um futuro brilhante para você. Todo dia Deus fala isso comigo. Ah, pastor, não tem vontade de desistir, de parar. Não tenho, meu irmão, eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade, às vezes, de ir embora, quer ver ninguém, cair de ninguém mais. Vou embora, larga, deixa o Douglas aí. Ih, Deus me livre. Vou embora, vou sumir. Botar um negócio aqui, sumir igual ninja. Seria uma boa. Vou abrir uma igreja na Sardenha. Parte praiana da Espanha, gente. Né? Sardenha, da Itália. Quem queria? Quem quer que eu te mande para uma missão na Sardenha? Aleluia. Estou pensando em mandar Tony para... Deixa eu ver para onde. Eu acho que vou... Não, sem brincadeira. Birmânia. Birmânia é um bom lugar. E eu estou falando aqui, deixa eu voltar. Já falei tanta coisa que eu já até me perdi aqui. Deixa eu ver onde eu parei. A reda de Satanás, não foi isso? Foi isso que eu parei? Estou voltando. E aí, Pedro fala isso para Jesus. E a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus se afasta com eles e vai para o monte. E leva para o monte, eu estou trazendo a trajetória aí de Jesus até a cruz. E Pedro vai aparecendo nessas histórias. Ele vai para o monte e ele chama quem? Pedro, Tiago e João. E ali Jesus começa a orar e aí a glória de Deus desce naquele lugar. E ali acontece mais um milagre. Ali acontece um negócio maravilhoso. As vestes de Jesus começam a ficar resplandecentes, Jesus se transfigura e de repente está Jesus, Moisés e Elias conversando. E conversando sobre o quê? Alguém lembra? A Bíblia fala sobre o diálogo deles. Eles estavam conversando sobre as coisas que deveriam acontecer. Eles estavam conversando sobre a morte, sobre o momento em que Jesus seria agora entregue. Eles estavam alinhando, batendo um papo sobre o que aconteceria com Jesus. Lembrou disso? E ali 4 milagres acontecem também naquele texto. Jesus foi transfigurado, Moisés e Elias apareceram em glória, uma nuvem luminosa cobriu eles, e uma voz do céu foi disse, este é o meu filho amado. Ouvi tudo que ele for falar para vocês. E Pedro, mais uma vez, estava diante de um milagre, de um local extraordinário, e mais uma vez Pedro, sem conseguir conter suas emoções, e o que ele estava pensando, ele se antecipa a Tiago, a João, e fala para Jesus, já está tudo certo, combinado. Jesus, deixa comigo, não se preocupa, já falei com o João, já falei aqui com o Tiago, nós vamos descer, sei lá, vamos fazer um jeito, nós vamos, decidido, aqui nós vamos fazer 3 tendas. Uma para você, né? Jesus vai ter uma tendinha, uma para Moisés e uma para Elias. E a gente vai ficar aqui, ó, de boaça. Que aqui tá bom demais, a glória de Deus, esse negócio de descer lá, e não, pregar o evangelho, enfermo, multidão, vamos ficar aqui, é igual a igreja. Ah, não, o culto aqui está muito bom, pastor, está ótimo, domingo à noite, quinta-feira, o céu na terra, glória a Deus, vamos evangelizar, Deus me livre. Não, vamos fazer uma tenda aqui mesmo.
A gente fica aqui, é curado, sarado, glória de Deus. Não, vamos lá evangelizar. Ah, não, chamar a gente, convidar a gente para vir para a igreja, testemunhar. Não, isso não, cara, isso não. Está bom demais aqui. Pedro, com esse sentimento. Pedro está falando de novo mais uma bobagem. Ele está falando uma besteira do tamanho do bonde. E Jesus fala para ele, cara, tu fala tudo errado, cara. Como é que eu já falo assim, gente, eu não sei como esse cara. Ele só fala besteira. Ele falou, cara, tu vai construir uma tenda para mim, para Moisés, para Elias. Primeira coisa, tu está me comparando a Moisés e Elias, cara, eu sou o filho de Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, rapaz. Que tenda para você, para Moisés, para Elias? Eu sou superior a isso tudo, rapaz. Você tinha, por quê? Por que ele faz 3 tendas? Você parou para pensar? Porque ali estavam representantes. Um representante da lei, Moisés, um representante dos profetas, Elias. E ele via Jesus como um novo representante da libertação, equiparando aos profetas. Só que Jesus não era um profeta. Jesus era, é e será para sempre o Deus Todo-Poderoso. Porque lá no Gênesis nós já ouvimos dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele era Deus. Sempre foi. Mais uma lição Jesus está dando para quem? Para Pedro. Eles estavam vendo os milagres, mas ainda estavam desprovidos de entendimento. Irmãos, entende uma coisa, não é o número de milagres que nós vemos que vai aumentar a nossa fé. Eu já falei isso aqui, vou repetir. O que aumenta a nossa fé é o quê? O ensinamento e o mais o quê? Contato com a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Pastor, estou sem fé. Eu vou ver um milagre aqui. Vou ver. Não, está sem fé. Vai para a palavra, vai para a Bíblia, pede inspiração ao Espírito Santo. Por quê? Porque quando você ouve essa palavra, é gerado fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir. Jesus, então, ao descer do monte, ele realiza ali um milagre rapidinho, daquele menino que estava endemoniado, devolve para o pai, quando ele desce do monte da transfiguração. E aí ele vai se dirigindo, então, agora já para Jerusalém, para a época da Páscoa, que era a maior festa de Israel, era a Páscoa. A quantidade de judeus em Jerusalém se multiplicava no período da Páscoa. Isso era uma felicidade absurda para os judeus, que estavam ali todos reunidos, mas para Roma era um perigo, era um estado de alerta, era um negócio que eles ficavam assim, olha, estado de alerta, bota as forças na rua, por quê? Pode haver um motim. Jesus vê a alegria, então, dos judeus com os ramos de palmeiras, mas o sentimento de Jesus naquele momento era de tristeza. Quando ele olha para Jerusalém, ele chora, ele se lamenta, ele fala, ó Jerusalém, que mata os seus profetas. E ele olha com pesar para aquele cenário, por quê? Porque ele seria o próximo a ser morto pelos próprios judeus. E Jesus chama os seus discípulos, pede para que eles preparem um lugar, para que eles pudessem então comer a Páscoa. Jesus estava pensando no que o aguardaria. Depois que aquela mesa era montada, Jesus estava já o tempo inteiro pensando no que ele aguardaria no Calvário, e na mesa, sentado com os discípulos para celebrar a Páscoa, ele ainda consegue perceber um cochicho que revelava uma arrogância e uma falta de entendimento daqueles que andavam com ele o tempo inteiro, mas ainda não estavam entendendo. E na mesa mesmo, eles discutiam entre si quem era o maior. A Bíblia não fala do discurso ou das palavras, do diálogo entre eles, e nós poderíamos até especular alguns aqui. João dizendo, quem está sentado do lado, quem senta do lado, quem encosta a cabeça, quem reclina a cabeça no ombro do mestre. Quem? Fala todo mundo aí, fala aí. Fala, todo mundo. É você, João, então cala a boca. Eu sou o maior. Pedro poderia falar... João, tu é até legal, João. Tu é até legal, tu é um cara muito legal, mas, gente, vamos falar a verdade?
Intimidade mesmo é comigo. E Jesus estava vendo aquilo tudo. Eles estão discutindo, eles estão falando, querendo ser o maior. Jesus sai de mansinho, pega uma vasilha de água, pega uma toalha e fala assim: gente, vocês vão comer sem lavar os pés? Todo mundo já deve ter ficado... Ali deve ter tido um silêncio sepulcral. Os caras, Jesus com a toalha e com água para lavar os pés. Primeiro que aquele era serviço certo, já determinado de um escravo. Ponto. Quem faz isso é um escravo. Quem faz isso é uma pessoa de menor valor. Não o mestre. Ele começa a lavar e o silêncio toma todo aquele local. Eu não sei se você, quando eu falo, você consegue imaginar a cena. Você está indo na cena, aquele silêncio e Jesus lavando. Um olhando para a cara do outro, sem graça, dizendo: puxa vida, era para eu ter feito isso. Por que eu não fiz isso? Até que naquele silêncio sepulcral, quem é que vai quebrar o silêncio? Pedro de novo. Ele deve ter se contido. Ele devia estar aqui, ó. Aí Jesus vem lavando aqui. Ele: deixa eu trocar de lugar contigo. Deixa eu trocar de lugar. Ele foi até o final, para ver se Jesus parava no meio e desistia. Até que Jesus chega nele. E quando Jesus chega nele, ele não aguenta, gente. Ele não aguenta. Você é assim que tu não aguenta? Ele vai, ele faz assim, lava o rosto, volta, fala: eu vou falar. Eu vou falar. Não vou. Sempre dou bola fora, não aguento. Não, o meu pé tu não lava. Não, falei. O meu não. Não adianta. Não, de jeito nenhum você vai lavar os meus pés. Jesus, mais uma vez, olha para Pedro. Rapaz, olha aqui nos meus olhos. Está olhando? Igual eu falo com o Pedro: sobe na cama. Olha nos meus olhos. Se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí ele vai de 8 a 80. E quando ele ouve aquilo, que ele se liga e fala assim: eu não tenho parte contigo. Não, eu estou contigo. Não, lava pé, cabeça, mão, sandália, roupa, pode jogar o balde. Pedro é ou não é, gente? Muito parecido. E aí ele fala: como é? Deixa eu ver aqui que eu botei. É que eu tinha escrito aqui certinho. E aí ele fala: joga tudo. Aí Jesus, aí ele pensando, porque ele está sempre pensando que ele está acertando. Quando ele fala assim: pode lavar tudo, quer dizer o seguinte: eu já me rendi, está tudo certo, olha, eu estou fazendo, você faz, lava tudo. Ele fala assim: caramba, você ainda não tem, você continua, fica quieto, Pedro, cala a boca, pronto, que é melhor. Porque ainda assim, depois que ele fala pode lavar, ele fala errado. Lava tudo, ele fala: vocês já estão limpos pela palavra que eu estou dizendo para vocês. Irmão, você já está limpo pela palavra. Cada vez que você ouve a palavra, você vai sendo limpo. Cada vez que essa palavra é aberta, você é limpo. Você começa a ser lavado de coisa ruim que tu tem, eu também. E quem não tem, diz amém. E quem tem, diz glória. Ô, glória. Eu falei aqui, rapaz. Pensar besteira, falar mal dos outros, é a coisa mais gostosa que tem no mundo, gente. Não, falar mal dos outros, eu acho assim, seria para mim, se eu pudesse pecar assim, viver pecando, seria um capricho para mim, que é tão bom. Tu senta, churrasquinho, conversando, falando mal dos outros, coisa gostosa, rapaz. A conversa rende. Rende ou não rende?
Não tem diálogo com o marido, não tem diálogo com a esposa, tem diálogo em casa, ninguém se fala. Mas pegou um ponto de alguém para falar mal, gente, é um diálogo. É uma interação dentro de casa, é um frenesi. Por quê? Falar mal, fazer uma coisa... Mas nós fomos limpos pela palavra. Eu tenho até vontade, mas eu falo assim, cala a boca. Não fala. Não fala nada, fica quieto. Fica quieto que vai ser melhor. Eu falei que Jesus ele se levantou da mesa e como resposta, a feira de vaidades dos discípulos, ele lava os pés de todos eles. Jesus fala para Pedro, Pedro, você não está entendendo nada nesse momento. Você não está entendendo porque eu estou lavando os seus pés, mas você uma hora vai entender esse negócio. Jesus então começa, após fazer isso, ainda na mesa, ele começa a ensinar sobre questões da nova aliança, aquilo que seria o novo projeto de Deus para os homens. E Pedro, mais uma vez, ele se aproxima, como se não bastasse, Pedro vai falar mais uma. Depois disso ele se aproxima, ele ouve, ele já vai sentindo a trama que estava sendo armada, ele já começa a perceber no que Jesus falou na mesa, alguém está me traindo, tem alguma coisa no ar, e Pedro começa a lembrar, caramba, eu vi Judas com não sei quem, eu estou pensando aqui, licença poética aqui, tá, abre aspas, não está na Bíblia, mas ele começa a juntar você já sabe, quando você ouve uma história, você não entende muito bem, e quando uma pessoa fala uma coisa, você fala assim, agora que eu estou lembrando que fulano aquele foi lá, agora que eu estou vendo que está esquisito o negócio, estão tramando alguma coisa para poder prender o mestre. E ele então se aproxima de Jesus, nesse sentimento, e fala, mestre, é o seguinte, eu estou contigo. Os outros aí, eu acho que não estão preparados, o pessoal está meio fraco, o pessoal tem medo, mas é o seguinte, eu estou pronto para dar a minha vida para o Senhor. Jesus mais uma vez fala, gente, vai ser até o último minuto da cruz isso. E Jesus mais uma vez vira para Pedro e fala, Pedro, em verdade, eu te digo, hoje, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Jesus sai dali então para o Getsemane, e aí vai acontecer aquele momento que nós conhecemos, onde ele leva Pedro, Tiago e João, e ali ele ora, ele chora, ele pede que o cálice fosse passado dele. E que cálice era esse? Qual cálice ele pede para que seja passado? Era o cálice da ira de Deus, que agora iria cair sobre, não a minha vida, mas sobre a vida de Jesus. Esse cálice da ira de Deus que deveria cair sobre as nossas vidas, caiu sobre a vida dele. Esse cálice era a consciência plena de como o amado de Deus, Pai, ele iria agora para a cruz, e ia chegar o momento em que ele iria ter que gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Ele seria afastado do Pai. Era a consciência de que aquele momento estava chegando e que o Santo dos Santos seria feito pecado por nós. E quando ele sai daquele momento de oração, de agonia, numa primeira vez ele olha para os discípulos, para os 13 e pega eles o quê? Dormindo. E quem é que ele levanta e fala? Os 3 dormindo. Quem Jesus acorda? Quem? Pedro. Não pode vigiar comigo. Levanta, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí ele volta para o segundo período de oração. No segundo período de oração, diz a Bíblia que vem um anjo para confortar Jesus. E aí, Jesus volta de novo para os discípulos, o que eles estão fazendo? Dormindo. Jesus acorda e fala, vigiem comigo, vigiar e orar. Faz a mesma coisa. E então, Jesus volta para o terceiro período de oração.
E nesse terceiro período de oração, aí que o bicho pega, porque ele chora e ele começa a suar o quê? Gotas de sangue, um sofrimento revelador do que aconteceria, e algo estava acontecendo com ele, mas é muito engraçado e muito legal perceber que Jesus volta, e quando ele volta da terceira, ele volta diferente, ele volta cheio de ímpeto, e ele volta, vamos, levante-se, acabou, chega, o inimigo já está se aproximando e chegou a minha hora, vamos nessa, eu mesmo vou me apresentar, porque ele volta cheio da graça, da certeza do Espírito Santo, de que agora ele iria sofrer, mas que a morte não iria deter, e ele está cheio do Espírito Santo, e quando chegam aqueles homens, ele não fala assim, vamos correr, não, ele fala que estão procurando quem, ele fala, o Jesus, ele fala, sou eu sou o Jesus, pode me levar. E quem é que não entendeu isso? Quem? Pedro. Jesus se entrega, ele vai, e Pedro fala, tá maluco? Pum! Dá uma espadada na orelha do soldado chamado Malcolm. Jesus fala, gente, nem para cumprir o propósito do Senhor, ele me ajuda. Pedro. Ai, meu Deus, vem cá, cadê a orelha? Traz aqui. Conserta a orelha do Malco, bota no lugar. Pedro, se eu quisesse, se eu precisasse, eu rogaria meu Pai, e Ele mandaria aqui legiões e legiões de anjos. Mas eu estou entregando a minha vida, cara, entende o negócio. E aí, a partir dali, Jesus é levado, e Jesus é levado para o Sinédrio, é levado para ser interrogado, para ser açoitado, ali começa já o martírio de Jesus, e diz a palavra de Deus ainda, que mesmo após preso, quem ainda aparece em cena? Pedro. Devia ter um conhecimento de alguém, de sacerdote, e ele conseguiu entrar na casa de Caifás, se eu não me engano. João tinha contato com Caifás. E ele vai, e ele, fica ali só vendo. Jesus sendo açoitado, sendo interrogado, sendo humilhado, e ele está de longe. Ali que aparece o texto falando que próximo ao braseiro. E uma das empregadas andando, olhou e falou assim, conheço aquele cabelinho. Aquele é Pedro. Estou vendo. Um nariz daquele tamanho. Qualquer semelhança aí, né? Ei, gente, aqui, ó, estava com ele. Eu? Não, você está doida, pô, que isso? Não, padre, nunca vi, não. Aí ele foge para outro lugar, ainda dentro da casa. Devia ser uma casa enorme, né? E aí, de repente, outra empregada, não sei se é a mesma ou se é outra, mas eu sei que era uma empregada também. Olha para ele e fala, olha lá, fala igualzinho. Não, está falando, você tem o sotaque aí, não. É igual o cara que nasce no Rio, vai para São Paulo, quando chega em São Paulo, ele quer falar que não é carioca. Tá carioca? Pô, cara, sou não. Não, fala a verdade. Tu mora no Rio? Não, eu... Que, brother? Que? Não ouvi. Não, pai, não, tá doido. Não moro no Rio não, irmão. Como que o carioca faz? Faz o chiado, né? Nós não somos carioca, não. É o mesmo cara. Veio do Nordeste, está aqui, mora em Campina Grande, na Paraíba, nasceu lá, tipo o Natan Rufino. Ele vem aqui pregar. E aí ele começa a falar, e você fala, ele é carioca? Não. Esse nasceu lá na Paraíba. Com Pedro foi assim, você
É você. Não, olha como que você fala o sotaque. Fala de novo. Ele... Até que pela terceira vez, ele nega uma, nega duas, e na terceira vez ele vai para o ápice da negatória. Ele fala, eu juro por Deus que eu não conheço esse homem. E naquele momento, ele nega completamente a sua fé, ele abandona tudo que ele viveu com Deus. Ele abandona toda a história, toda a trajetória. Ele larga, ele abre mão de tudo aquilo que ele viu. De quando ele, lá no começo eu disse, ele largou aquelas redes, largou o que ele fazia. Ele larga absolutamente tudo, ele vive milagre, ele vê Jesus ser transfigurado, ele vê o morto levantar, ele vê o cego enxergar, ele vê pessoas serem libertas, ele percebe o amor de Deus, ele vê multiplicação de pães, ele vê multiplicação, milagre dos peixes, ele vê Tabita come, menina levanta, ele vê Lázaro ressuscitar, e naquele momento ele faz, sabe o quê? Ele joga toda a história dele com Cristo no lixo, e ele vai embora. A partir daí, Pedro some de cena. Do momento em que Jesus vai ser crucificado, até ele morrer e até ele ressuscitar o terceiro dia, você não ouve mais falar de Pedro. Ele largou tudo. Ele errou, ele pecou, ele negou. Ele foi embora, ele simplesmente fez uma coisa horrível. E ele caiu provavelmente numa condenação do inferno muito, muito grave, ao ponto de ele dizer, eu não sou mais discípulo. Cristo se envergonharia de mim. Pedro já não está mais com Jesus, nem no momento em que ele está carregando a cruz. Foi necessário chamar um outro Simão para carregar a cruz dele. Jesus estava na cruz agoniando, com sede. Pedro não estava lá para dar uma água para ele. Pedro não estava nem no local para dar a Jesus um sepultamento digno, porque não foi Pedro que foi lá tirar Jesus da cruz, foi José de Arimateia, uma outra pessoa foi cuidar de Jesus, e Pedro estava longe. E aí, para terminar, eu volto ao texto inicial, que é exatamente esse texto. O contexto do que nós lemos no início é exatamente esse. Como que estava Pedro dentro daquele barco no texto que nós lemos? Pedro estava exatamente assim, se sentindo a pior pessoa do mundo, de a pior espécie possível, por ter abandonado o Mestre. E a forma que Jesus recebe Pedro é uma forma incomparável, que revela um amor absurdo que não dá nem para contar. É quando Pedro então se joga na água e disse, João fala, é o Mestre, cara, é o Mestre. Ele fala, não quero saber de nada, é o Mestre. Ele mergulha, cara, ele vai nadando, ele não vai nem no barco. Todos os outros vieram no barquinho, Pedro, cara, ele mergulha, ele vai nadando de tanta pressa e fala, eu tenho que falar com ele. Tu imagina que momento emocionante? Que Jesus tinha morrido para ele, Jesus tinha acabado, morreu, aquilo tudo, aquele viveu, acabou, aquela história acabou. E quando de repente ele vê que Jesus estava lá vivo, ele continuava lá, era o mesmo Jesus, era o mesmo amor, era a mesma deferência, era o mesmo cuidado, dizendo, vem, já tem pão e já tem peixe para você comer, cara. Ele diz, Pedro, eu nunca desisti de você. E quando eu profetizei sobre a tua vida, que você é pedra, e sobre mim edificarei a igreja, porque eu estava contando contigo, e eu estou dizendo para você, a partir de agora, você vai ser um gigante na minha mão.
Como que nós terminamos essa palavra dizendo: não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa o que você falou, não importa como Jesus fez com Pedro, Ele faz comigo e Ele faz com você. E Ele diz: nessa manhã tem um pão, tem um peixe, uma brasa e outra coisa, está quentinho para você comer. Por quê? Porque eu ainda tenho muita coisa para fazer através da tua vida. Pedro, eu te amo. E Pedro é restaurado, Pedro é fortalecido, Pedro recebe um novo ânimo e ele passa a ser um homem cheio do Espírito Santo. E aí você conhece a história de Atos dos Apóstolos, onde Pedro vai pregando, onde Pedro vai curando, onde ele vai sendo usado por Deus de forma poderosa e ele vai escrevendo cartas inspiradas pelo Espírito Santo e ele se torna esse grande homem que podemos falar, um homem que amava a Cristo, mas que era homem como você e eu. Pedro e eu somos iguais. É por isso que eu afirmei e comecei dizendo que Pedro, ele pode representar sim a humanidade, porque todos os ímpetos e tudo aquilo que Pedro tem, e toda essa história que ele trilha com Jesus, é uma história linda, que se você pegar esses pontos e for, é uma história que ele tem com Jesus, toda essa história pode ser muito parecida com a nossa história com ele. Só que isso tudo nos ensina que o quê? Que o grande amor do Senhor nunca vai acabar. O grande amor do Senhor não cessa, a sua misericórdia não tem fim. E eu vou terminar pedindo para você ficar de pé, e eu vou ler Romanos 8 para te dizer o que te separará do amor de Deus. Será angústia, será tristeza, serão as coisas do presente, serão as coisas do porvir? Não, nada vai nos separar do amor de Deus. Podemos cantar Impressionante Amor? Tem músico aí para vir? Nós cantamos essa música hoje? Cantamos? Aí, estava na revelação. Foi a primeira, não foi? Essa música tem tudo a ver. Você pode aí agradecer a Deus pelo amor dele? Você pode falar assim: obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não desiste de nós, o Senhor está conosco, Ele nos ama. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, Pai. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Aleluia! Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom
louvor. Oh, aleluia. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Yeah! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você pode fechar seus olhos, porque pode ser que você esteja aqui como Pedro. De repente você até largou o teu ministério. De repente você parou de fazer aquilo que você fazia. Você deixou de produzir na obra de Deus. Você, por causa de um erro, de um pecado, de uma falha, você falou, não, eu não posso ser mais discípulo, eu não posso mais servir a Ele. E pode ser que você esteja aqui nessa situação, sendo afogado, sendo pressionado até por uma acusação do inferno, a sua mente dizendo, não, você não tem como. Mas como Pedro, como Jesus fez com Pedro, naquele dia, hoje, nessa manhã, Ele faz contigo dizendo, Pedro, Ele pergunta para você, tu me amas? E você diz, eu te amo. Tu me amas, eu te amo. Tu me amas, tu sabes, Senhor. E Ele fala, come pão, cara. Come esse peixe aí. Por quê? Porque tu é meu, cara. Eu te amo, eu conto contigo. Eu não desisto de você. Eu estou o tempo inteiro contigo. Eu estou o tempo inteiro olhando para você. Eu ressuscitei, eu falei, caramba, eu quero ver Pedro. É como se Jesus estivesse falando, eu estou o tempo inteiro querendo te ver. E hoje eu te encontrei, está comigo. Rapaz, me dá um abraço aqui. Por quê? Tá tudo perdoado, cara. Vamos nessa. E se isso acontece contigo aí, onde você está? Põe a mão no teu coração, eu vou orar por você. Você fala, pastor, eu estou aqui como Pedro hoje. Hoje eu estou aqui igual Pedro. Mas olha, eu vou sair daqui renovado. Eu vou sair daqui e eu vou entender isso, que Deus quer que eu ande com Ele sim. Então, onde você está, põe a mão no teu coração, eu vou orar por você. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Que nessa manhã eles saiam daqui sabendo que o Senhor Jesus está com eles. O Senhor Jesus não o abandonou. E que eles possam sair daqui para cumprir o teu propósito, o teu chamado, a tua vida. Em nome de Jesus. Não sei se tem nessa noite alguém que diz, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Quero que você ore por mim. Estou vindo aqui na igreja até há algum tempo já. Já tenho vindo à igreja e tal, mas nunca entreguei minha vida a Jesus. Essa é uma oportunidade. Eu não vou terminar esse culto sem fazer esse pedido. Se alguém diz, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, onde você estiver, só levanta a mão e aí eu vou orar por você. Amém? Mesmo que não tenha ninguém, eu vou sempre fazer essa pergunta, porque essa oportunidade eu não quero deixar passar.
né? Que não seja por mim. Mas se tiver alguém, eu vou orar por você, não? Amém. Dá um abraço no teu irmão aí e fala para ele, olha, fica firme. Você que está com a gente aí pela internet, Deus te abençoe. Até a próxima transmissão. Até daqui a pouco, às 18 horas. Até mais.